Meus irmãos, boa noite. Graça e paz da parte de Deus seja com todos. Motivo de muita alegria, uma vez mais estar aqui presente com os irmãos, para juntos adorarmos e exaltarmos o nome do nosso Senhor. Domingo que o Senhor fez, ao qual convida a igreja para poder prestar um culto de adoração a Ele, que é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Amém? Meus irmãos, mês de missão, sabendo que não é somente esse mês, mas deve ser feito todos os meses, eu gostaria de expor a palavra de Deus, e quem trouxe a Bíblia, abra comigo na terceira carta de João. Estamos bem em cima dos evangelhos, dos ensinos de João aqui hoje, no nosso culto, isso é muito bom. Terceira carta de João, apenas 15 versículos, ao qual farei a leitura da palavra do Senhor, e os irmãos assim vão acompanhar esta leitura. Aos irmãos que nos acompanham através das redes sociais, que Deus os abençoe no nome de Jesus. Terceira carta de João, verso de número 1 ao verso de número 15. Todos encontraram? Lerei assim a palavra de Deus. O presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Amado, acima de tudo faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Amado, procedes fielmente naquilo que praticas para com os irmãos, e isto fazes mesmo quando são estrangeiros, os quais, perante a igreja, deram testemunho do teu amor. Bem farás, encaminhando-os em sua jornada por modo digno de Deus, pois por causa do nome foi que saíram, nada recebendo dos gentios. Portanto, devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. Escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Por isso, se eu for aí, far-lhe-ei lembradas as obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas. E não satisfeito com estas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Amado, não imites o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus. Aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Quanto a Demétrio, todos lhe dão testemunho, até a própria verdade. E nós também damos testemunhos, e sabes que o nosso testemunho é verdadeiro. Muitas coisas tinha que te escrever, todavia não quis fazê-lo com tinta e pena, pois em breve espero ver-te. Então conversaremos de viva voz. A paz seja contigo. Os amigos te saúdam, saúda os amigos, nome por nome. Vamos orar. Soberano Deus e eterno Pai, Criador dos céus e da terra, te louvamos e te agradecemos, ó Pai, por este momento, ó Deus, da leitura da Tua palavra, como tem sido feita desde o início, que começamos a cultuar ao Senhor. Agradecemos ao Senhor pelos louvores, pelos hinos, pelas orações feitas, ó Pai, pelas crianças que cantaram, Senhor, hinos também de louvor e gratidão a Ti. Pai, fala conosco através da Tua palavra. Te pedimos que o Teu Santo Espírito ilumine a nossa mente para compreender aquilo que o Senhor tem a nos dizer. Assim nós Te louvamos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu quero deixar aqui de início um tema para esta mensagem, e o tema será: assim se faz uma obra completa.
Essa carta foi escrita pela grande maioria dos homens estudiosos da palavra, vão chegar a um ponto de dizer que a carta foi escrita pelo apóstolo João, ao qual foi um dos principais líderes do grande movimento evangélico pelo cristianismo, ainda no tempo passado, ou mais conhecido como a Era Primitiva. Muitos vão questionar a respeito da autoria desta carta, isso é muito comum entre os estudiosos, porque de fato a carta não vai falar diretamente quem foi que assim escreveu. Quando pegamos algumas cartas ou alguns livros, é muito comum a pessoa que está escrevendo falar que é o mesmo que está escrevendo aquela carta ou aquele livro. Mas, porém, aqui neste livro, nós não chegamos a esta conclusão. Porém, é fácil de se identificar que essa carta foi escrita por João e o apóstolo, porque vai tratar a respeito de uma carta também ocular, vai tratar a respeito da chamada apostólica, e isso é muito comum nós observarmos na primeira carta de João, do capítulo 1, verso 1 ao 4, que ele vai falar a respeito do testemunho de Cristo Jesus, a respeito de ter andado com Cristo Jesus, de ter visto as muitas bênçãos que Cristo Jesus assim operou, e também é possível a gente identificar este ponto importantíssimo em João, capítulo de número 1, verso de número 1 ao verso de número 3, aonde o apóstolo ele vai falar a respeito do Criador dos céus e da terra, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ele traz assim o livro do Gênesis para explicar a obra da criação. E é muito interessante, meus irmãos, porque essa carta, ela vai tratar com um tema central. E o tema central desta carta é a respeito do trabalho missionário e do trabalho evangelístico que a igreja do Senhor deve exercer na face da terra. Há algumas particularidades também que nós vamos observar nesta carta, a ponto da carta nos mostrar a verdadeira comunhão que há entre os homens de Deus, e esta comunhão de maneira prática e não de maneira maliciosa ou até mesmo uma maneira mentirosa, mas de fato uma maneira ativa, aonde a comunidade e muitos homens trabalhavam para o avanço do reino. Outro ponto que essa carta também vai trabalhar com um ponto exortativo, trazendo assim ânimo para aqueles que estavam trabalhando em prol do reino do Senhor. E essa carta também vai tratar a respeito da particularidade de muitos obreiros que caminhavam com Cristo, mas também vai falar de um obreiro que trouxe tremenda confusão e grande problema e trabalho para não deixar com que a obra do Senhor avançasse cada vez mais e mais. Este evangelho, ele é possível dividir de 4 a 6 partes, e eu vou me conter em dividir apenas em 4, e nós podemos dividir da seguinte maneira: do verso 1 ao verso 8, o presbítero ou o apóstolo João vai tratar a respeito do encorajamento. Dentro desses 8 versículos, do verso 5 ao 6, ele vai trazer um elogio para a vida de um homem. Este homem aqui, ele vai tratar a respeito de um homem chamado Gaio. Do verso de número 9 ao verso de número 11, João, ele vai denunciar este homem pelo nome muito belo e bonito, Diótrefes. Do verso 12, João vai recomendar o nome de um outro homem chamado Demétrio. E do verso de número 13 ao verso de número 15, João vai deixar muito claro o seu trabalho a respeito da carta mencionada para estes homens, e que também ele tinha um grande plano de visitar a vida destes irmãos. Agora acompanha comigo a exposição da palavra de Deus. João escreve e inicia da seguinte maneira: o presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Meus irmãos, de fato, o presbítero aqui já vai deixar claro para a igreja que ele estava escrevendo, para os irmãos, e de fato esta carta ela é aplicativa para nós dos dias de hoje, porque ela é a palavra de Deus. E o presbítero vai deixar muito claro que ele estava enviando esta carta para mostrar o cuidado e o amor que ele tinha para com os irmãos que serviam ao Senhor.
Todos nós sabemos que um presbítero, de fato, ele é um pastor. É aquele que ajuda na obra do Senhor, é aquele que faz o trabalho de visitação, é aquele que ajuda na oração pelos enfermos, é aquele que às vezes deixa o seu lar, o seu aconchego, para atender às vidas necessitadas. Então, de fato, quando o presbítero escreve essa carta, ele deixa muito claro, mesmo que ele era um apóstolo, ele deixa claro para esses irmãos, que o maior trabalho que ele tinha era de cuidar das ovelhas de Deus. E isso aqui também é possível quando nós vamos observar a carta de Pedro, 1 Pedro, capítulo de número 5, verso de número 1 ao verso de número 3, aonde o próprio apóstolo Pedro, ele vai se colocar também na posição de um presbítero. Natanael, quer dizer então que o presbítero ele é menor do que o apóstolo superior ao presbítero, ao diácono e por aí vai? Não, não é isso. Mas ele vai deixar aqui muito claro a respeito dos trabalhos e as funções que exerciam esses homens do Senhor. E todos nós sabemos, amantes da palavra de Deus, que todo aquele que trabalha em prol do reino de Deus, seja ele apóstolo, como não existe nos dias atuais, seja presbítero, diácono, seja cooperador, ou até mesmo nós que muitas das vezes nos assentamos à casa do Senhor para adorar, de fato, somos chamados para cuidar um dos outros em amor em Cristo Jesus. E aqui ele vai deixar muito claro, meus irmãos, que ele está direcionando esta carta para um homem, e esse homem é chamado a Gaio. Observa que ele diz, o presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. A Bíblia não vai dizer no Novo Testamento muito a respeito de quem era este homem. Há uma citação de nome de Gaio em Romanos capítulo de número 16, versículo de número 23, onde o apóstolo Paulo vai fazer algumas saudações para os seus irmãos na fé em Cristo Jesus, e ele cita a respeito de um homem chamado Gaio. Apesar que muitos estudiosos da palavra do Senhor vão dizer que Gaio tratado pelo presbítero aqui é um outro Gaio. Mas que bom, seja um ou seja dois, nós vamos ver que estes homens, eles eram o quê? Representantes do trabalho do reino de Cristo Jesus na face da terra. E o apóstolo aqui vai dizer, o presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Meus irmãos, de fato, o que é que nos une na comunhão entre os irmãos? De fato, o que é que nos une em trabalhar em prol do reino e do avanço do Senhor na face da terra? O que é que faz, meus irmãos, com que a gente largue mão das nossas vontades, que são supérfluas, que são falhas, que são caídas, para servir a um Deus criador dos céus e da terra? E João aqui vai deixar muito claro a respeito da verdade. Que verdade é esta? A verdade direcionada, centrada, alicerçada na pessoa de Cristo Jesus. Então aqui o presbítero ele vai deixar muito claro que ele amava esse homem chamado Gaio, e que Gaio comungava presbítero Cleudilon, presbítero Altair, amada igreja, da mesma fé que João também ele comungava. Meus irmãos, isso é maravilhoso. O que faz com que o reino do Senhor cresça no nosso meio, o que faz com que o reino do Senhor avance a cada dia mais e mais, presbítero Stanislau e amada igreja, é quando todos nós passamos a amar uns aos outros por uma verdade, ou melhor dizendo, pela única verdade que está em Cristo Jesus. É impossível com que o reino avance se nós não andarmos na verdade. É impossível fazer com que o reino do Senhor seja conhecido dentre os homens, se nós não estivermos na comunhão da única e da verdadeira verdade. E o presbítero diz, o presbítero amado Gaio, a quem eu amo na verdade, porque eles criam na mesma fé em Cristo Jesus. Verso de número 2 ele diz, amado, acima de tudo faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Meus irmãos, aqui o apóstolo, o presbítero, ele vai fazer a respeito de votos. E esse voto que ele faz, ou estes votos, consistem na prática das orações feitas ao Senhor. É muito triste que muitos vão pegar aqui este versículo, os
doutores falsos da época, os lobos, os mentirosos, para tentar distorcer e subtrair para si algo através dos irmãos e do reino de Deus, para poder usar da mentira a respeito desses votos consistentes aqui na palavra. Mas qual é o verdadeiro sentido destes votos ao qual o presbítero estava fazendo para este homem chamado Gaio? Era votos ao qual estavam consistentes em orações e propósitos. Meus irmãos, como podemos demonstrar do amor de Deus para com o nosso próximo? Como podemos demonstrar o amor de Deus para com a nossa liderança? A liderança, como faz para mostrar o amor de Deus para com os servos do Senhor que estão nesta casa e espalhada sobre as igrejas inúmeras que pregam e zelam pelo verdadeiro evangelho? Só é possível quando nos entregamos em fazer votos, ou melhor dizendo, em orar uns pelos outros. Há uma necessidade urgente de orarmos uns pelos outros, diácono Júlio e amada igreja. É dessa maneira que o reino do Senhor expande, é dessa maneira que o reino do Senhor avança, porque a oração, meus irmãos, ela vai nos colocar no nosso lugar, nos mostrando que o que deve reinar na casa do Senhor não é a vontade de um pastor, não é a vontade de um presbítero como Natanael, não é a vontade de quem pensa A ou pensa B, mas a vontade que deve operar na casa do Senhor, mediante as orações que entregamos diante deste Deus que é santo, é de entender que a vontade dele é justa e soberana, e que o nosso Deus, ele tudo controla, tudo governa e nada sai do controle das suas mãos. Então as orações nos colocam no nosso lugar. Lugar de quê? De servos, de nos ajoelharmos diante de um Deus todo-poderoso, e que se não fosse as misericórdias dele, as causas principais, todos nós queimariam no inferno para todo sempre. Então devemos orar uns pelos outros. Amado, acima de tudo faço votos por tua prosperidade e saúde. Aqui o apóstolo ele vai falar de fato a respeito do financeiro, não como os homens têm feito nos dias de hoje, para tomar do dinheiro da igreja do Senhor. Mas aqui o presbítero entendia perfeitamente que essa prosperidade em termos de dinheiro era uma forma do avanço do Senhor, do avanço do reino do Senhor caminhar. E nós sabemos que hoje há uma necessidade de podermos abençoar a casa do Senhor, abençoar os trabalhos missionários, os trabalhos evangelísticos. Muitas coisas são feitas através da oração. Porém, existem muitas coisas, meus irmãos, para romper barreiras, para poder levar missionários, evangelistas, até mesmo eu e você, que nos deslocamos do nosso bairro para um outro bairro, a necessidade do financeiro está bem. É claro que aqui o apóstolo não está dizendo que aquele que não pode ajudar de maneira financeira está atrapalhando do reino do Senhor. Não é isso que ele está dizendo. Mas é uma oração muito simples que ele pede para que a vida de Gaio estivesse em plena prosperidade, para que o mesmo pudesse continuar trabalhando em prol do reino de Deus. E ele diz que ele faz votos pela prosperidade e pela saúde. Por qual motivo orar pela saúde dos nossos irmãos? Por qual motivo orar pela saúde que há na vida da igreja do Senhor? Meus irmãos, porque aqui o apóstolo, ele tinha a plena certeza e convicção que se um homem gastar da sua vida toda comprando remédios para poder tentar sobreviver de fato, isso pode atrapalhar um pouquinho o avanço do reino do nosso Senhor. Mas aqui ele vai deixar muito claro que ele orava pela prosperidade deste homem e para que a saúde deste homem também estivesse uma saúde em plena prosperidade. Meus irmãos, que maravilha este texto. Que maravilha poder saber que nós temos a oportunidade de orar pela saúde dos nossos irmãos. Que bom saber que nós temos o privilégio de colocar os nossos joelhos ao chão, ou às vezes levantar as mãos para o alto e falar: Senhor, obrigado pela vida do nosso irmão, obrigado pela vida da nossa irmã, que leva o teu evangelho, que leva a tua palavra. Prospera a vida deste irmão e dessa irmã, prospera a saúde destes irmãos que levam o evangelho da paz e da salvação.
E ele diz: amado, acima de tudo faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. A alma deste homem estava bem. Guilherme, a alma deste homem estava repleta da presença do nosso bom Deus. A alma deste homem, meus irmãos, estava rica em prosperidade da presença do Criador dos céus e da terra. Meus irmãos, temos que orar uns pelos outros, para que a alma de cada irmão que aqui está, para a alma de cada irmão que não se encontra presente aqui, estão em alguns outros lugares servindo ao Senhor, possa de fato ser uma alma repleta, rica e próspera da saúde que vem do Evangelho de Deus. Verso de número 3. Pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos, e pelo seu testemunho da tua verdade. Como tu andas na verdade. Aqui o presbítero ele vai falar o motivo da grande alegria dele. Ele vai deixar muito claro que a alegria dele estava baseada, que a alegria dele estava voltada porque ele tinha recebido testemunhos de homens que visitaram a Gaio e agora estava em sua presença. Meus irmãos, isso aqui é algo fantástico, porque o texto bíblico vai deixar muito claro que de fato a igreja do Senhor, ela deve dar testemunho do Evangelho. E aqui eu vou ter que apertar um pouquinho, sei que você vai ficar com raiva de mim, mas infelizmente não vou te pedir perdão. Mas meus irmãos, nós temos que ser exemplo aonde nós colocarmos a planta dos nossos pés. Nós temos que entender que aqui, o motivo deste texto era de um homem que estava alegre pelo exemplo ao qual o seu amado irmão estava dando em prol do Evangelho. Agora imagina o nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, qual é o testemunho que você tem dado no seu local de trabalho? Qual é o testemunho que você tem dado na sua escola ou na faculdade onde você estuda? Qual o testemunho que você tem dado dentro do seu lar para a sua esposa, ou para o teu marido, ou para os teus filhos? Qual o tipo de testemunho que você tem dado para a sua vizinhança, meus irmãos? O presbítero aqui estava muito feliz, porque o testemunho veio até ele, dos irmãos dizendo: olha, Gaio, ele anda na verdade. Meus irmãos, só existem dois caminhos. É céu e inferno, só existem dois tipos de práticas de se viver na face da terra, ou é a verdade contida no Evangelho, ou é a mentira ensinada por Satanás. Então que possamos, meus irmãos, dar motivo de alegria, não somente para a nossa liderança, para os nossos irmãos, mas de preferência para Deus, a ponto de sermos grande exemplo e cartas, ao qual Paulo vai dizer, cartas vivas que o mundo assim nos enxerga. Ele era um praticante desta verdade. Tiago, capítulo de número 1, verso de número 22 a 25, Tiago nos orienta e nos alerta dizendo: não sede somente ouvintes da palavra, Gessimai, amada igreja, mas sedes também o que? Praticantes. Meus irmãos, ouvir a palavra de Deus é muito bom, ouvir o Evangelho da salvação é maravilhoso, mas aqui João vai deixar algo muito claro, assim como também Tiago deixa claro que não adianta a igreja do Senhor, não adianta o Natanael como um presbítero, não adianta os líderes ouvirem a palavra e não colocar essa palavra em prática. Jesus vai deixar isso muito claro para os escribas e fariseus, que tinham o conhecimento da lei, que tinham o conhecimento da letra, mas não praticavam o amor na justiça. Jesus os chama de hipócritas, mentirosos, que utilizam máscaras, escondendo atrás do Evangelho de Deus. Meus irmãos, que possamos ser ouvintes e praticantes dessa palavra, porque essa palavra é a nossa única regra de fé e prática. Verso de número 4, ele diz: não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Meus irmãos, que testemunho maravilhoso deste presbítero. Que alegria constante no coração deste presbítero em saber que havia uma igreja
Havia um grupo de pessoas que se reuniam para cultuar a Deus, e dentro deste grupo, no meio deste grupo, o testemunho vem até este presbítero, e o testemunho é: vocês estão dando testemunho da verdade. Você tem dado testemunho da verdade? Você que me escuta tem dado testemunho da verdade através das redes sociais? Será que temos dado testemunho fiel e verdadeiro de Cristo Jesus na face da terra, meus irmãos? Podemos esconder muitas coisas, ou todas, de todos os homens, mas de Deus ninguém esconde. E o reino de Deus avança. Verso de número 5. Amado, procedes fielmente naquilo que praticas, para com os irmãos, e isto fazes mesmo quando são estrangeiros. Isso aqui é algo maravilhoso. Gaio, ele tinha os 2 pontos essenciais da fé cristã. Gaio tinha a ortodoxia, que é o conhecimento, mas Gaio também tinha a ortopraxia, que era o conhecimento em prática. Isso fala muito ao meu coração. E eu posso aplicar isso também para a igreja. Não adianta dizer que somos reformados, salvos para todo sempre. Não adianta eu, Natanael, que amo os símbolos de fé, os catecismos, em ter todo o conhecimento, saber todas as perguntas, de cor e salteado. Meus irmãos, de nada vale a pena este conhecimento, se nós não colocarmos o conhecimento em prática. Ortodoxia qualquer um pode conseguir. Estudar qualquer um pode estudar, meus irmãos. Fazer devocional qualquer um faz. Mas não basta somente fazer os devocionais, é importante. Não basta somente ler a palavra de Deus, é super importante. Não basta somente orar, meus irmãos, há necessidade de termos a ortodoxia, que é o conhecimento da palavra de Deus, e colocar esta ortodoxia da palavra na ortopraxia, que é na prática comum da nossa igreja. E desse jeito é possível o quê? Fazermos uma obra completa. E essa prática nós vamos ver ao qual o presbítero diz: amado, procedes fielmente naquilo que praticas para com os irmãos, e isso faze mesmo quando são estrangeiros. 1 Pedro, capítulo de número 4, verso de número 9 ao 11. Este homem, ele tinha o dom da hospitalidade. Graças a Deus isso aqui a igreja tem, né? Os irmãos amam receber visitas. Isso é maravilhoso. Temos bons homens, mulheres fiéis ao Senhor que fazem os trabalhos de visitação. Isso é maravilhoso, meus irmãos. Ortodoxia e ortopraxia. E desse jeito o reino do Senhor avança para a glória de Deus. Verso 6. Os quais perante a igreja deram testemunho do teu amor. Bem farás, encaminhando-os em sua jornada por modo digno de Deus. Meus irmãos, aqui o presbítero vai aplicar algo sensacional, na questão de ajudarmos com algumas peças de roupa, sapato, ou seja qual for, quando nós recebemos missionários, evangelistas. Olha o que o presbítero aqui lhe vai dizer: os quais perante a igreja deram testemunho do teu amor. Bem farás, encaminhando-os em sua jornada por modo digno de Deus. O presbítero vai deixar muito claro, não é no modo miserável. O presbítero vai deixar muito claro que aqui, este homem Gaio, ele abençoava os missionários, os evangelistas, ele abençoava aqueles que cumpriam o ide do Senhor de maneira digna. Irmã Gessineia e amada igreja, meus irmãos, que possamos aprender a colocar essa prática do amor em rigor nas nossas vidas. Não adianta eu, Natanael, receber um missionário, olhar para o pior terno e dizer: vou abençoar esse irmão com esse terno. Olhar o pior sapato furado e remendado em 14 prestações e dizer: vou abençoar a vida desse missionário. Meus irmãos, o presbítero aqui ele diz que a maneira ao qual nós devemos servir os nossos irmãos é de maneira digna, no Senhor, e não de maneira miserável. Porque o verdadeiro amor em Cristo Jesus
e não essa paixão que queima no nosso coração, que passa, que falha, que agride, que fere, mas de fato, meus irmãos, abençoarmos uns aos outros de modo digno no verdadeiro amor em Cristo Jesus. Verso 7. Pois por causa do nome foi que saíram, nada recebendo dos gentios. Que nome é este aqui que o presbítero está tratando? Ele está falando de um grupo que vivia em uma região geográfica, ouviu a respeito das verdades essenciais que vêm através do Evangelho de Cristo, e agora eles largam mão das suas práticas para poder o que? Servir a este nome. E este nome é o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, de fato, nós muitas das vezes dizemos que nós temos que pregar o Evangelho, falar do Evangelho, forçar as pessoas a caminhar conosco no Evangelho. Mas, meus irmãos, sabe como que as pessoas ouvem o Evangelho e passam a andar nesse grande caminho do nosso Senhor Jesus Cristo? Quando aplicamos a respeito deste amor. Você quer ver alguém largar a prática da idolatria? Você quer ver alguém largar as práticas maliciosas? Você quer ver alguém largar a prática do seu pecado ou dos muitos pecados e delitos? É quando nós apresentamos a verdade de Cristo Jesus em amor. E de fato, meus irmãos, sendo a pessoa um eleito do nosso Senhor Jesus Cristo, alcançado pela graça irresistível, os mesmos largam mão dos muitos e dos inúmeros pecados, assim como eu e você também largamos um dia, e passamos a servir este nome. Que nome é esse? O nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nome esse ao qual a Bíblia vai dizer que todo joelho se dobrará e que toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, meus irmãos. Portanto, devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. Meus irmãos, observa aqui que o presbítero Altair, ele não vai falar, Gaio, você, não, mas ele diz, portanto, é uma ordem para a igreja também, dos dias passados, dos dias atuais, e das igrejas que virão até o retorno do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele diz no plural, portanto, devemos acolher esses irmãos, para nos tornarmos cooperadores, Pedro, desta grande verdade. Meus irmãos, uma aplicação perfeita para os nossos dias, em colocar esta prática no nosso dia a dia, meus irmãos. Carta maravilhosa é essa, porque ela vai tratar de maneira muito prática. Façam, andem, busquem, caminhem, ajudem, abençoem, abram os braços, estenda as mãos. É algo muito prático aqui presente nesta carta. Só é possível fazer uma obra completa, meus irmãos, quando procuramos o que? Acolher os nossos irmãos nas necessidades, nas dificuldades, nos momentos de falha, em vez de pegar e tocar e jogar pedra, como fizeram aqueles homens, fazer como Jesus, em não apontar para os pecados, porque todos nós sabemos que nós somos pecadores, e que se não fosse a graça e a misericórdia de Cristo Jesus, estaríamos perdidos. Um trabalho completo, meus irmãos, a gente faz quando a gente não joga pedra no irmão que pecou, mas pelo contrário, apresenta o Evangelho, mostra o Cristo Jesus, ao qual o nosso presbítero, o irmão aqui leu nesta noite, que ele é o nosso advogado, que perdoa os nossos pecados. E estender as mãos para acolher estes irmãos. Verso 9. Escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Meus irmãos, aqui eu coloquei no nome de Diótrefes o problema. Toda igreja tem um Diótrefes, ou alguns Diótrefes. Isso é muito comum, muito normal. E ele diz aqui que ele escreveu já algumas cartas, enviando para essa comunidade. Mas este homem que gostava de exercer a primazia entre eles, não dava a devida acolhida. Meus irmãos, Diótrefes é o tipo do obreiro que infelizmente se acha. Diótrefes é o tipo de obreiro que lhe falta a humildade.
Diótrefes é o tipo de obreiro, meus irmãos, que quer estar na frente de todos os trabalhos, não para estender as mãos e ajudar, mas para poder querer mostrar a estrelinha que tem no seu peito. Meus irmãos, Diótrefes é o grande problema da igreja dos dias atuais. Muitos Diótrefes têm levantado para poder pregar o falso evangelho. Muitos Diótrefes têm levantado para não deixar com que o trabalho missionário e evangelístico flua de maneira tranquila perante a face do nosso Senhor. Muitos Diótrefes, meus irmãos, têm se levantado para poder tomar posições, não para ajudar, mas para poder subtrair para si títulos e títulos, para poder arrotar títulos e títulos diante dos homens. E João vai deixar muito claro aqui como que esse Diótrefe, ou os Diótrefes dos dias atuais devem ser tratados. Primeiro que esse homem se achava, esse homem queria como se fosse o famoso governo episcopal, né? Nós somos representativos, aonde a igreja do Senhor, ela é governada pelo Senhor, e que o Senhor levanta presbíteros e diáconos para poder ajudar na administração do trabalho da igreja. Quando eu falo administração, eu não falo somente no poder financeiro, mas em todas as áreas da igreja. Porém, esse homem queria ser o quê? Aquele que vive do modelo episcopal. Eu sou o presidente. Quem manda na igreja sou eu. Quem opera na igreja sou eu. Quem dá as diretrizes da igreja sou eu. Este é Diótrefes, meus irmãos, que vive no modelo episcopal. E João vai dizer que ele não dava a acolhida, ele não queria cooperar no avanço do reino de Deus. Verso de número 10, ele diz: por isso, se eu for aí, far-lhe-ei lembradas as obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas, e não satisfeito com estas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Meus irmãos, imagina o nível que o presbítero, que o apóstolo, que João chegou aqui, hein, irmão João Felipe, para tirar um homem deste do sério, a ponto de falar: eu vou pessoalmente tratar com Diótrefes da maneira que deve ser tratado. Meus irmãos, se for necessário, precisamos de receber a disciplina do nosso bom Deus. Para o avanço do reino, se for necessário, meus irmãos, nós temos que entender que a disciplina ela é importante e essencial para a casa do Senhor. É uma das marcas da igreja verdadeira do Senhor na face da terra. A boa e a verdadeira prática da disciplina exercida sobre a igreja. Amado, não imites o que é mal, verso 11, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus, aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Os dois maiores mandamentos aplicados aqui. Devemos amar ao nosso Deus acima de todas as coisas, de todas as nossas forças, de todo o nosso entendimento, de todo o nosso coração. E qual é o segundo mandamento semelhante a este? Amar o nosso próximo como a nós mesmos. Mas, meus irmãos, João vai deixar muito claro: aquele que não pratica o bem não conhece a Deus, mas aquele que conhece a Deus procura praticar o bem e não o mal. Não devemos imitar, presbítero Wagner e a amada igreja, as práticas de Diótrefes. Quanto a Demétrio, todos lhe dão testemunho até a própria verdade. Finalizando, meus irmãos. E nós também demos testemunho, e sabes que o nosso testemunho é verdadeiro. Observa que João, aqui ele vai aplicar muita a expressão verdade. Aquele que acolhe com verdade, aquele que anda com verdade, aquele que pratica a verdade, aquele que recebe o testemunho da verdade. Meus irmãos, Demétrio, ele é o modelo de servo a ser seguido. Não temos que procurar seguir a pagãos, imitar a pagãos, idólatras e mentirosos, que cospem no evangelho de Cristo Jesus, que falam mentiras e profanam contra o nome do Senhor. Não devemos imitar essas estrelas, esses mentirosos. Não devemos imitar os grandes pastores que se levantam, se intitulando o sacerdote supremo dentro da casa do Senhor, os presbíteros que se acham, os diáconos que acreditam ser os melhores servos. Não, meus irmãos, nós temos que seguir o testemunho deste homem chamado Demétrio, o modelo de servo a ser seguido. E observa o que o presbítero vai dizer:
a respeito desse homem. 3 testemunhas estavam presentes, irmã Andréia e a amada igreja, sobre a vida desse homem. Ele diz: quanto a Demétrio, todos dão testemunho, até a própria verdade. E nós também damos testemunho, e sabes que o nosso testemunho é verdadeiro. Meus irmãos, a verdade é a fidelidade de Deus que se cumpriu em Cristo Jesus. Esta verdade, ela é absoluta. Esta verdade, ela é sustentada. Meus irmãos, o próprio Jesus Cristo, na oração sacerdotal, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo João nos escreve, capítulo de número 17, versículo de número 17, Jesus vai dizer o quê? Pai, os mantém na verdade. A tua palavra é a verdade, meus irmãos. Será que nós, como igreja do Senhor Jesus Cristo dos dias de hoje, podemos dar testemunho da verdadeira verdade? Eu não falo aqui da verdade contida em Calvino, em Armínio, em John Huss, Jonathan Edwards, não, mas eu falo da verdade em Cristo Jesus. Apesar que esses homens falaram da verdade, temos grandes exemplos, mas a maior verdade acima desses homens, que eles proferiram e procuraram viver, era a verdade contida no Evangelho do nosso Senhor. Quanto a Demétrio, todos lhe dão testemunho, até a própria verdade. E nós também damos testemunhos, e sabes que o nosso testemunho é verdadeiro. Verso 13. Muitas coisas tinha que te escrever, todavia não quis fazê-la com tinta e pena. Que carta maravilhosa, e tinha muita coisa ainda para escrever, mas o Espírito Santo deu isso a João, que era necessário e essencial para a igreja do Senhor. Verso 14. Pois em breve espero ver-te, então conversaremos de viva voz. A paz seja contigo. Os amigos te saúdam, saúda os amigos nome por nome. Assim se faz uma obra perfeita. Eu quero finalizar aqui com uma pequena frase de Jonathan Edwards. O desejo missionário é ver o reino avançar. Que todos possamos ter esse desejo de ver o reino do Senhor avançar, meus irmãos. E eu quero também finalizar com 2 perguntinhas simples do nosso catecismo maior. Pergunta 62 e pergunta 63. Diz assim: o que é a igreja visível? A igreja visível constitui-se da sociedade de todos, quantos, em todas as eras e lugares do mundo, professam a verdadeira religião. Ela é única. Juntamente com os seus filhos, além de ser a verdadeira religião, ser a única religião, é ainda proferida também para as nossas descendências. E a pergunta 63 diz: quais são os privilégios especiais da igreja visível? Nós aqui presente. A igreja visível, presente e atuante, tem o privilégio de estar debaixo do cuidado e do governo especial de Deus, de ser protegida e preservada em todas as épocas, apesar da oposição de todos os inimigos, de se alegrar da comunhão dos santos, dos meios ordinários de salvação e das ofertas da graça feitas por Cristo Jesus a todos os membros dela no ministério do Evangelho, testificando que todo que nele crê será salvo, sem excluir ninguém que queira vir a ele. E cai por terra o espírito de Diótrefes, mas que possa reinar o espírito do nosso Senhor Jesus, para acolhermos os nossos irmãos. E só assim, meus irmãos, faremos uma obra perfeita, uma obra completa, para a glória de Deus. Coloque sobre os seus pés. Feche os teus olhos. Vamos orar e agradecer ao Senhor pela palavra exposta aos nossos corações, pela palavra que é viva e eficaz, e que gera salvação à vida dos pecadores, assim como eu e você somos. Ó Deus, glorificamos o Teu santo nome pela Tua palavra, glorificamos o Teu santo nome pelos louvores entoados aqui neste lugar. Agradecemos o Senhor, Pai, pela vida de irmãos que estão espalhados pela face da terra, a ponto de nem sabermos, ó Pai, aonde esses irmãos estão. Alguns debaixo de uma paz e uma liberdade,
de poder se reunir como aqui estamos e adorar o teu nome. Mas muitos, ó Pai, dentro de cavernas, escondido, ó Pai, em meio às matas, para cultuar o teu nome, ó Pai, correndo o risco de perder as vidas por amor do teu reino. Ó Senhor, que possamos amar os nossos irmãos, que possamos perdoar os nossos irmãos, assim como o Senhor nos perdoou as nossas ofensas. Que possamos, meu Deus e meu Pai, orar uns pelos outros, ó Pai, para que assim a obra do Senhor, o avanço do teu reino, seja de modo completo no nosso meio. Que o teu nome seja glorificado, que o nome do Senhor seja exaltado, não somente hoje, através da vida dessa igreja que presente está, mas diante das igrejas que virão diante das eras até a volta do Senhor Jesus. É assim que nós te pedimos, te louvamos e te adoramos, em nome de Jesus. Amém. Ainda de pé, capítulo de número 6, para poder finalizar. Números capítulo 6, verso de número 24 ao verso de número 26. Diz assim: O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Que Deus vos abençoe no nome de Jesus. IPB Petrolândia.